Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32. Amém? Diz assim o texto: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você pode repetir esse texto comigo? Vamos lá, 1, 2, 3 e... E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? Podemos assentar, glorificando o nome do Senhor Jesus Cristo. Capítulo 8 do Evangelho de João começa com um relato de uma mulher que foi pega em adultério, usada para tentar incriminar a Cristo. Ele começa dizendo que os fariseus trazem uma mulher que foi pega em adultério naquele exato momento no ato, e ela é apresentada a Jesus, que está ministrando às multidões. Enquanto Jesus está ministrando, ele é surpreendido com uma questão levantada para tentar fazer quebrar a lei. Uma questão levantada para fazer ele perder a sua credibilidade. E a questão é: devemos apedrejar esta mulher que fora pega em adultério? Ou devemos simplesmente deixá-la impune? O texto bíblico vai dizer que Jesus se cala por um breve momento perante os escribas e fariseus que os trazem a essa questão. Eles começam a insistir, perguntar, continuar falando. Qual seria o julgamento e a condenação para tal ato de adultério daquela mulher? Porque em Levítico capítulo 20, versículo 10, diz que uma mulher pega no ato de adultério, ou um homem pego em um ato de adultério, ele deveria, ou ela deveria ser apedrejado, como pena de morte. Mas a Bíblia vai dizer que Jesus então começa a escrever com o seu dedo na terra. E há muitas especulações sobre aquilo que Jesus escrevia. Alguns estudiosos afirmam que ele escrevia a lei. Outros afirmam que, pelos sacrifícios que foram feitos ali no pátio do templo, nos dias que se passaram, e que havia ainda sangue derramado do sacrifício naquela terra, e que por Jesus passar o dedo naquela terra, ele estava trazendo debaixo daquela terra cheia de cinzas o sangue que estava debaixo, mostrando a expiação pelo pecado. Mas outros questionam o que seria aquilo, o que para nós é algo que não foi revelado. Mas esta mulher que está ali à frente de Jesus não vai ser julgada por Jesus, porque em vez de Jesus a julgar aquela mulher que foi pega em adultério, ele vai julgar os seus acusadores. E ele vai julgar da seguinte maneira: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. A Bíblia vai dizer que ao ouvir essa pergunta de Jesus, essa afirmação de Jesus, ele secretamente, calado, baixa a cabeça e deixa o recinto, ficando somente aquela mulher e Jesus. O Warren Wiersbe vai dizer que ao olhar aquela situação, Cristo não estava falando de qualquer pecado, porque se ele estivesse falando de qualquer pecado, se referindo a qualquer pecado, ele era o único presente naquele lugar que não tinha nenhum deles. Mas o que Jesus estava perguntando e se referindo era ao pecado de adultério. Porque aqueles homens que estavam a julgando e a condenando, eles não poderiam pecar esse pecado somente no ato do pecar, como essa mulher levou a ser condenada pelo seu pecado. Eles poderiam ser levados a esse pecado, como diz em Mateus capítulo 5, no Sermão do Monte, aonde diz que olhar, desejar e permitir que desça ao seu coração, quando o homem olha para uma mulher e deseja ela em seu coração, ele comete adultério.
A Bíblia vai dizer que esses homens deixam o recinto porque a sua consciência os leva a entender que eles já haviam cometido tal pecado. A primeira verdade que Jesus traz à tona aqui é: não há nenhum pecado que esteja sendo omitido aos olhos de Deus. Não há ninguém que peque e consiga esconder o seu pecado, a sua fraqueza diante de Deus. Então não adianta pessoas quererem olhar para nós, apontar o dedo, quererem falar, fofocar, levantar falso testemunho a nosso respeito, sendo que Jesus conhece a verdade que está no coração de cada um de nós. Não há ninguém que possa se colocar na presença de Deus e esperar que o seu pecado continue omisso, que o seu pecado continue encoberto. Mas o que Jesus está afirmando é: conhecereis a verdade. E que verdade é essa? É a palavra. Mas o porquê que Jesus está falando isso? Ele não está tratando com pessoas indoutas. Jesus não está falando com pessoas ignorantes acerca das Escrituras. Ele está falando com escribas, ele está falando com fariseus, doutores da lei, homens que eram estudiosos da palavra, homens que estavam ali examinando a palavra dioturnamente e vendo que nela continha as revelações de Deus. Mas aquilo que eles mais precisavam enxergar na palavra, eles não enxergaram. O que eles precisavam enxergar? Jesus Cristo de Nazaré, o Messias, o ungido de Deus. Jesus vai dizer: olha, vocês não conhecem ao Pai, porque se conhecessem ao Pai, veria que eu estou aqui porque fui enviado com Ele, e eu e o Pai somos um. Se reconhecer o Filho, também reconhecerá o Pai. Mas o que Jesus estava dizendo é: vocês já estão sendo condenados pelo próprio pecado. Porque o que o pecado faz é isso. O pecado nos afasta de Deus. O pecado nos faz estarmos cegos diante da verdade que é Jesus Cristo. João vai escrever o seu evangelho pela necessidade de mostrar a todos os seus leitores que Jesus não é mais ou menos, ou somente um humano, um milagreiro, um profeta, alguém que for anunciado. Jesus Cristo é e sempre será o Deus que se fez homem, se despiu-se de sua glória para habitar em nosso meio, para doar a sua vida, para pagar o preço pelo nosso pecado. Porque os demais evangelhos tratam da humanidade de Jesus. Os demais evangelhos tratam dos milagres que Jesus fez. Os demais evangelhos vai tratar de anunciar Jesus aos gentios. Mas João sente a necessidade de mostrar que Jesus não é simplesmente um profeta, que Jesus não é simplesmente alguém que executa e faz milagres em nome de Deus, que Jesus não é somente uma pessoa humana cheia de defeitos como todos estavam pensando, mas Ele é o Filho unigênito do Pai. Ele é aquele que era, que é e que há de vir. E no capítulo 1 ele já começa dizendo: olha, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e todas as coisas que foram feitas por Ele se fez, e sem Ele nada do que se fez faria. Fazendo uma alusão a Gênesis capítulo 1, aonde diz: no princípio Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito pairava pela face das águas. Mas aí a Bíblia vai dizer que Deus disse: haja luz,
e houve luz. Quando houve luz é porque o haja de Deus, a palavra, o verbo estava executando a ação de um Deus todo-poderoso. Quando João estava dizendo, olha, ele no princípio era o verbo, a palavra, e ele estava com Deus e ele era Deus, e tudo que foi feito por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Ele estava dizendo, olha, ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele é o teu Criador. Aleluia. Essa verdade precisava ser pregada, porque ainda nos dias de hoje há muitos no nosso meio que considera Jesus somente como mestre, que considera Jesus como um profeta, que considera Jesus como um milagreiro. Mas querido, Jesus é o Criador dos céus e da terra. Ele é o teu Criador. Você é obra das mãos de Deus. Você é obra daquele que era o verbo, a palavra. No versículo 31 ele vai dizer: então disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. É a palavra que nos vai fazer conhecer esse Deus. A Bíblia diz: errais por não conhecer as Escrituras e no poder de Deus que há nelas. Esses homens doutores da lei, homens que examinavam as Escrituras dioturnamente, não conseguiram enxergar nela Cristo Jesus. No Velho Testamento, a Bíblia vai revelar que todo o tabernáculo com seus utensílios apontava para Cristo Jesus. Cristo vai dizer no Evangelho de João que Ele é o novo templo. Ele vai dizer: destruí esse templo e em 3 dias o levantarei. E os fariseus começaram a indagar. Em João capítulo 2, versículo 19 a 21, eles começam a indagar: os nossos antepassados construíram esse templo em 46 anos. Como você em 3 dias, depois dele destruído, o levantará? E no versículo 21 ele vai dizer que Jesus estava falando do seu corpo. Quando ele diz: olha, destruí esse templo, vamos trazer a analogia de hoje. Nós somos o corpo, Ele é o cabeça, mas se Ele é o templo, nós fazemos parte desse templo, porque em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12, ele vai dizer: vós sois o templo e morada do Espírito Santo. Ele estava dizendo que se Ele é o templo, ou seja, Ele é o cabeça do corpo, e nós somos o corpo, nós somos parte daquilo que Jesus nos fez ser. O que Jesus nos fez ser: filhos de Deus, herdeiros de Cristo, participantes da eternidade. No capítulo 1, versículo 19, versículo 29, ele diz: Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No capítulo 3, a partir do versículo 5, ele vai dizer a Nicodemos, um dos principais, um dos príncipes da sinagoga: é necessário nascer da água e do Espírito para que possas entrar no reino dos céus. Sabe por quê? Porque a verdade nos liberta,
a partir do momento que nós nos arrependemos do nosso pecado. O batismo na água é uma confissão de fé pública. É eu reconhecendo perante os homens que eu arrependo-me dos meus pecados. Eu desço na água morto pelos meus pecados, mas quando eu subo dela vivo, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. E somente Cristo pode gerar em mim e gerar em você esse novo nascimento. Por quê? Porque é o Espírito Santo que convence o homem do pecado. Mas no capítulo 6, versículo 35 do Evangelho de João, ele vai dizer: eu sou o pão da vida. Logo após fazer com que os pães e os peixes de um menino fossem multiplicados e alimentassem uma multidão de mais de 5.000 pessoas, ele começa a ser indagado pelos fariseus, pelos escribas, e eles vão dizer: olha, os nossos pais foram alimentados com maná que desceu do céu. E sabe o que Jesus vai dizer? Ele comeu o maná que veio do céu, mas estão mortos. Mas quem comer da minha carne e do meu sangue beber, terá vida e vida eterna. Porque os vossos antepassados que comeram maná no deserto morreram, mas vós, se comerdes da minha carne e beberdes do meu sangue, ou seja, eu sou o pão vivo que desceu do céu, tereis vida em si mesmos. Porque diante disso Jesus vai ministrar sobre eles: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim jamais terá fome, e aquele que crê em mim jamais terá sede. Mas nós estamos lutando, buscando saciar os anseios da nossa alma em tudo aquilo que o mundo tem a oferecer. Nós lutamos por projetos. Nós almejamos comprar a casa própria ou a construí-la. Nós queremos um carro novo, um emprego melhor. E isso não é errado. O errado é dizer que servimos a Deus, mas não nos esforçamos para conhecê-lo. O errado é dizer: eu sou crente, mas vivo a minha maneira, vivo da minha forma, dito as minhas regras. Ei, meu querido, se alguém está em Cristo, diz o texto de 2 Coríntios capítulo 5 versículo 17: se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Se eu nasci em Cristo, é natural que Ele governe a minha vida, é natural que o seu Espírito direcione a minha vida, é natural que Ele tome as decisões em minha vida, e é importante que Ele cresça e eu diminua. Alabashore de candarácia. Os fariseus e escribas eram respeitados como homens justos, íntegros, como homens que honravam as leis. Todos que olhavam para eles viam neles homens irrepreensíveis, pois viviam de aparência. Mas quando Jesus olhava para eles, ele dizia: hipócritas, amantes de si mesmo, homens que não suportam a sã doutrina, como diz Paulo, que não aguentam a verdade. E que verdade é essa?
é que Jesus é o único e suficiente Salvador da nossa alma. Alguns tratam a lei como uma concorrente da graça. Alguns olham para a lei de maneira a julgá-la, dizendo: olha, a lei condena, ela é uma concorrente da graça de Deus, mas não é. A Bíblia vai nos dizer que a lei foi feita para que pudesse expor os pecados dos homens, mas a graça veio para perdoar tais pecados. Se eu não tenho consciência da lei, eu não tenho consciência de que sou pecador. E a primeira coisa que a vida de Jesus nos faz ver é qual posição nós estávamos ocupando. Lucas capítulo 5 vai dizer que quando Jesus toma o barco de Pedro para discursar, para pregar às multidões, ele vai olhar para Pedro e vai dizer: afasta o teu barco da terra, Pedro, e lançai a rede à direita do barco. Quando ele lança a rede sobre a palavra de Jesus, a Bíblia vai dizer que a rede quase se rompeu pela multidão dos peixes. Mas o maior milagre que estava sendo executado ali não eram os peixes que estavam dentro da rede de Pedro. O maior milagre que estava acontecendo ali era Pedro encarando a verdade nua e crua na sua frente. Porque a Bíblia vai dizer que quando eles encostam um barco na beira da praia, Pedro vai olhar para Jesus e vai dizer: afasta-te de mim, porque sou um homem pecador. A primeira coisa que a verdade que está na palavra nos faz ver é que somos pecadores e que éramos merecedores da ira de Deus. Mas Jesus, com o seu amor, segundo João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para todos aqueles que nele creem, não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando eu sou confrontado pela verdade de que eu sou um pecador, e admito isso, e admito que eu sou necessitado do perdão, do arrependimento primeiro, mas depois do perdão e da graça, Jesus nos alcança. Pedro olhou e disse: eu sou um homem pecador. Paulo, a caminho de Damasco, quando viu a luz, caiu ao chão, se rendeu a ela e perguntou: quem és tu, Senhor? Sabe o que Jesus vai dizer? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas aquela luz que brilhou, que iluminou a vida de Paulo, o fez ver que ele era o principal dos pecadores, segundo a carta que ele escreve. Foi naquele dia que Paulo soube a verdade, que todo o seu zelo, que todo o teu cuidado, que toda a tua criação para ser um fariseu era engano, e que somente Jesus era a verdade, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. Paulo converte a Cristo depois de ser iluminado pela sua luz. Mas João no capítulo 1 vai dizer: Ele é a luz do mundo. O que João está trazendo é uma revelação que vai além da compreensão daqueles homens de sua época. Um Deus se fazer homem, habitar em nosso meio. Só que a Bíblia vai dizer que no capítulo 7 do Evangelho de João, que Ele é o enviado do Pai. Mas o que esse enviado veio fazer? Ele diz aos fariseus e escribas certa vez dizendo: eu vim
para os doentes. Eu vim para que tenhais em mim vida, e vida com abundância. No capítulo 8, ele é o justo juiz, pois ele poderia ter condenado aquela mulher. A lei dizia: condena, apedreja, mata. Mas Jesus, em vez de julgar a mulher, julgou os seus acusadores. Porque segundo Deuteronômio capítulo 17, versículo 7, os primeiros a lançar as pedras no pecador deveria ser os seus acusadores. Quando aqueles homens soltam de suas mãos as pedras e saem, eles reconhecem que tudo aquilo que eles defendem como fariseus, tudo aquilo que eles defendem como escribas, como doutores da lei, não podia salvar as suas almas, porque eles não passavam de pecadores como aquela mulher. Romanos 3:23, ele vai dizer: todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Mas essa mesma carta aos Romanos que diz: todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus, diz no capítulo 5, versículo 8: e Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo Jesus morreu por mim e por você, sendo nós ainda pecadores. Porque queremos viver carregando uma aparência? Porque queremos entrar dentro da igreja, cultuar todos os dias, dizer que amamos a Cristo, mas tratá-lo aqui dentro como um milagreiro, como alguém que tem que realizar o meu milagre, como alguém que tem que me dar a promessa, como alguém que tem que cumprir o que prometeu. Se eu não consigo andar na sua lei e nos seus mandamentos, porque no versículo 31, ele, antes de dizer que a verdade liberta, ele vai dizer: então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele, pessoas que se converteram através da sua palavra, dizendo: se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Deuteronômio capítulo 28, ele vai dizer: se atentamente ouvirdes a voz do teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os mandamentos que hoje te ordeno, então as bênçãos do Senhor virão e te alcançarão. Bendito serás ao entrares, bendito serás ao saíres, bendito será o fruto do teu ventre, bendita será a tua amassadeira, bendito será o teu celeiro, os teus frutos. Ele estava dizendo que primeiro, antes de receber algo de Deus, eu tenho que entregar a minha vida a Ele. É por isso que o salmista vai dizer: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Mas Jesus também adverte: buscai primeiramente o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas o que é ser um discípulo? Nos tempos de Jesus, os mestres, rabis, tinham uma tradição. Eles escolhiam os melhores, os que se despontavam no estudo da palavra, aqueles que se sobressaíam dos demais alunos, para serem os seus discípulos. E os seus discípulos almejavam somente uma coisa. Charles Ferguson diz que os discípulos desejavam andar tão perto de Jesus, mas tão perto de Jesus, que eles queriam que a poeira dos pés de Jesus
cobrissem os seus pés. Eles queriam seguir tão perto de Jesus que as pisaduras deles tinham que pisar nas mesmas pisaduras de Jesus. Eles queriam ser tão semelhantes a Cristo que eles desejavam que os homens olhassem para ele e dissessem: ali vai os discípulos de Jesus. Prova isso na Bíblia, meu irmão, eu provo. Paulo não era conhecido como Saulo somente, ou Saulo de Tarso. Ele era conhecido por ser discípulo de Gamaliel, um dos rabis mais respeitados de sua época. Quando alguém fazia menção a Saulo, ele dizia: ali vai Saulo, o discípulo de Gamaliel, filho de Hilel. Isso deve nos inspirar. Paulo vai dizer aos crentes: olha, sede meus imitadores, assim como eu sou imitador de Cristo. A nossa índole, o nosso caráter, as nossas ações, o nosso comportamento tem que ser tão ilibado a ponto das pessoas olharem para nós e ver a semelhança que há entre nós e Cristo Jesus. Mas, irmão, tem como viver do lado da palavra, lendo a palavra e ainda viver no engano? Tem. Os fariseus eram estudiosos, mas não enxergaram na palavra a verdade. Judas andou 3 anos, há cerca de 3 anos e meio, do lado do caminho da verdade e da vida, e no final ainda escolheu trair. Tem como viver dentro da igreja, dizer eu sou crente, eu sou servo, eu sou homem de Deus, e lá fora viver em pecado. Mas uma coisa que não tem como é viver essa vida e entrar no reino dos céus. Jesus disse no capítulo 8 a esses homens que eles estavam sendo condenados porque eram escravos do pecado. Esses homens vão dizer: nós nunca fomos escravos de ninguém, somos filhos de Abraão. E sabe o que Jesus vai dizer para ele? Que os verdadeiros filhos de Abraão são os filhos da obediência, porque Abraão tinha uma fé, e uma fé obediente. Mas aqueles que eram filhos da desobediência não eram filhos de Abraão, mas eram filhos de Satanás. Deixa eu te dizer uma verdade. Eu posso subir nesse púlpito e pregar para você a noite inteira, apontar o dedo para você, julgar você, criticar você como se eu fosse a pessoa mais santa e irrepreensível desse ambiente. Mas Jesus conhece a verdade sobre mim, assim como Ele conhece a verdade sobre você. Ele sabe quem somos nós quando não estamos na frente do nosso pastor. Ele sabe quem nós somos quando não estamos de frente ao nosso cônjuge. Ele sabe quem nós somos quando nós não estamos com o microfone na mão, quando precisamos liberar o perdão e não liberamos, quando precisamos amar e não amamos. João, se não me engano, vai dizer em sua carta da seguinte maneira: se dissermos que amamos a Deus, mas odiamos o nosso irmão, nós não estamos em Deus e somos mentirosos. Eu vim aqui nessa noite para te dizer: não há outro caminho para se conhecer a verdade senão o caminho do arrependimento. Não há outro caminho para se conhecer a verdade senão através da palavra de Deus. Não há outro caminho para se conhecer a verdade senão andando em Cristo Jesus. Romanos capítulo 8, versículo 1.
nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito Santo de Deus. O capítulo 8 está combatendo a hipocrisia dos fariseus e dos escribas. Essa mensagem de hoje, que não foi escolhida por mim, diz que precisamos conhecer a verdade para ela nos libertar. Jesus está voltando, meu querido. E é hora de nós rendermos a Ele a nossa vida. É hora de confessarmos os nossos pecados ocultos. É hora de mostrar verdadeiramente quem somos, porque diante de Deus não há máscaras, diante de Deus não há vida de aparência, diante de Deus não prevalece o engano. É preciso se tornar um discípulo, é preciso se tornar alguém que deseja ser a semelhança de Cristo. No capítulo 11, versículo 19 de Atos vai dizer que uma igreja nasce por causa da perseguição de Estevão. Mas o interessante é que essa igreja nasce, recebe o Evangelho, começa a caminhar na verdade, e quando termina-se no versículo 23, se não me engano, vai dizer que aquela igreja que nasce em Antioquia, vai pela primeira vez ter os seus irmãos chamados de cristãos, pessoas que eram consideradas semelhantes a Cristo pela sua atitude, pelo seu comportamento, pela sua fé e pelo seu amor. É hora do mundo lá fora conhecer verdadeiramente quem é a igreja de Cristo. É hora do mundo olhar para nós aqui, ou aonde quer que nós colocamos os pés, e ver homens e mulheres verdadeiramente sendo intituladas como cristãos, como pessoas que se converteram, que se arrependeram de seus pecados. Às vezes nós queremos tanto que a nossa família se converta, às vezes nós queremos tanto fazer a diferença, mas não gastamos o tempo que é necessário aos pés de Jesus. Não gastamos o tempo necessário em oração, em jejum, consagração. Mas essa palavra, ela não traz aquela alegria. Essa palavra não traz aquela euforia, mas ela causa o principal. Ela nos confronta. Ela nos mostra que se nós não nascermos de novo em Cristo Jesus, se nós não nascermos da água e do Espírito, nós não vamos ver o reino de Deus. Chega de viver de aparência, meu irmão. Chega de viver no engano. Chega de viver com aquele rótulo de crente. Chega de viver naquele rótulo: ali vai um irmão, ali vai um crente, ali vai um gospel. Larga de viver nessa vida que diz ser de Deus, mas não faz nada que agrada a Deus. Larga de viver essa vida que diz ser homem de Deus, mas não tem intimidade com Ele. Salmo 1 diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, palavra, e nela medita de dia e de noite. Pois será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, cujas suas folhas não caem, e os seus frutos dão na estação própria, e tudo quanto fizer prosperará.
Salmo 119, versículo 105: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. É hora das pessoas começarem a reconhecer em nós o verdadeiro significado da palavra cristão. O verdadeiro significado da palavra filho. Sabe o que é o mais interessante? Pedro nega Jesus por 3 vezes. Mas lá em João capítulo 21, quando Jesus encontra ele, Jesus não o chama de traidor. Jesus não o chama de amigo. Sabe de que Jesus chama ele? De filho. Você está aqui na condição de alguém que foi chamado para ser filho de Deus. O pecado te colocava na condição de inimigo de Deus, mas o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário te colocou na condição de filho e herdeiro de Cristo. Nessa noite eu vim te convocar a viver na verdade. Eu vim te convocar a se arrepender e se converter dos seus maus caminhos. Em 2 Crônicas capítulo 7, versículo 14, Deus diz a Salomão: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Vamos parar de tratar Jesus como um milagreiro. Vamos parar de tratar Jesus como um profeta. Vamos parar de tratar Jesus como simplesmente um líder humano. E vamos lhe dar o devido lugar em nossa vida, que é de Salvador e Redentor, único e suficiente Salvador da nossa alma. Aquele que Isaías vai dizer: Ele levou sobre si as nossas dores, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Coloque-se de pé, eu preciso terminar. Que nessa noite possamos refletir ao sair daqui, em que nós estamos vivendo, na verdade, ou estamos vivendo uma vida de engano e aparência? Estamos nos comportando como fariseus, que vestem as suas túnicas, se vestem com a sua máscara e dizem ser justos? Ou nós vamos fazer o que é devido, reconhecer que somos pecadores e que necessitamos do perdão de Deus? O pecado nos condena, e o salário do pecado é a morte. Mas Cristo quer te dar vida e vida com abundância. Que saiamos daqui hoje dispostos a lançar-nos e nos prostrarmos aos pés de Jesus e reconhecê-lo como nosso Salvador. Clamar pela tua misericórdia, para que sejamos salvos da ira de Deus. Eu quero fazer uma pergunta essa noite. Tem alguém que está afastado dos caminhos do Senhor, e nessa noite quer deixar de viver essa vida distante e se entregar a Cristo Jesus? Ou tem alguém aqui que quer se converter, quer aceitar a Jesus como o único, suficiente Salvador? Se tem, faz um sinalzinho com a sua mão. Deixa eu te conhecer. Tem alguém aqui nessa noite que não quer decidir viver da maneira que está vivendo, quer uma mudança verdadeira na sua vida, e sabe que essa mudança só pode ser proporcionada por Jesus?
porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Vem aqui à frente. Não tem? Então estenda as suas mãos. Senhor nosso Deus, nessa noite precisamos, ó Pai, verdadeiramente sermos alcançados por essa verdade, que é a Tua palavra. Que ela possa nos confrontar essa noite. Que ela possa revelar, Senhor Jesus, a nossa necessidade de arrependimento. Mas que acima de tudo ela possa nos transformar. Ela possa, Senhor Jesus Cristo, mudar a nossa vida. Que através da Tua palavra haja em nós conversão, haja em nós mudança. E nessa noite eu quero pedir ao Pai: alcança os Teus filhos, alcança os Teus servos, mude as suas vidas, mude as suas histórias, mas principalmente transforme-os em verdadeiros adoradores, que Te adoram em espírito e em verdade. Faça de nós, ó Pai, essa noite discípulos do Senhor. Que a cada dia aprenda a Te servir com integridade e fidelidade. Ache em nós, ó Pai, graça diante aos Seus olhos. Perdoa os nossos pecados, sara a nossa terra, cure as nossas feridas e nos salve pela Tua misericórdia. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, eu profetizo cura. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, eu profetizo restauração. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, eu profetizo transformação e conversão na família dos Teus filhos, na vida de todos aqueles que estão sendo apresentados aqui essa noite ao Senhor. Em nome de Jesus, abençoe a Tua igreja. Em nome de Jesus. Amém e amém. Podemos assentar.